Vocês conhecem a expressão bobo da corte? O bobo da corte é um empregado, né? Um funcionário lá da monarquia, né? Antigamente, que era encarregado de entreter, né? O rei, a rainha, né? Fazer os caras rirem um pouco, né? E muitas vezes eles eram os únicos que podiam criticar, né, o rei, sem correr nenhum tipo de risco, né, de cortar a cabeça ou ser jogado num calabouço lá, né? Porque justamente a função era ser jocoso, né? Fazê-los rir, né? Fazer graça. Parecido com o palhaço de hoje em dia, né? O problema é que hoje em dia, no Brasil, os palhaços somos nós, o povo. E os bobos da corte, eles vestem preto. É isso aí. A corte, né, no Brasil, era para ser um pouquinho mais séria, apesar de não ser nem um pouco séria, né? E os bobos da corte, que lá residem e trabalham, ou dizem que trabalham, né? Eles vestem todos preto, né? Aquele ar de sobriedade, aquele ar de importância, né? Porque eles são todos intocáveis, né? Mas eu acho que eles querem continuar fazendo graça, igual os bobos da corte lá da época da monarquia antiga, né? Eles querem ser engraçados. Não são muito, mas querem ser. Por exemplo, o ministro Luiz Roberto Barroso, né? Tava contando uma piadinha, contando uma história jocosa, humorística, né? E dizendo que a Constituição, bem como todas as demais leis e regras, elas são passíveis de interpretação. Elas não podem ser seguidas ao pé da letra. Não podem ser seguidas ao pé da letra. Seguir lei e regra ao pé da letra é coisa de coisa de bobo, né? Eles têm que interpretar, né? E dito por ele. E é isso mesmo. E é isso mesmo. Vou colocar aqui, ó. Olha só que gracioso. Né? Vê se vocês não acham graça do ministro. Nada aqui é verdadeiramente. Aliás, a interpretação jurídica nunca é uma matéria puramente singela. Eu me lembro sempre de um episódio ocorrido com o saudoso professor Geraldo Ataliba, em que ele fazia uma palestra fumando um cigarro, numa época que se fumava diferentemente do que se fuma hoje. E a palestra era sobre a efetividade das normas jurídicas. Ao final da palestra dele, em que ele fumou durante todo o tempo, um cidadão levantou na plateia e falou assim: professor, o senhor fala tanto em efetividade das normas jurídicas, mas o senhor ficou fumando o tempo inteiro e aqui há placas dizendo proibido fumar. E o Geraldo, que era um homem extremamente criativo, disse assim: meu amigo, o seu problema é a deficiência na interpretação das normas jurídicas. A placa que diz proibido fumar está aqui atrás de mim. Portanto, evidentemente, ela não se aplica a mim, porque eu não consigo ler de costas. E a outra placa está aí no auditório, que significa que só não pode fumar no auditório, de modo que eu não descumpri norma alguma. De modo que a interpretação é sempre sujeita às múltiplas visões da vida. Aqui mesmo dessa tribuna, o antigo ministro Luiz Gallotti tinha uma passagem clássica em que ele criticava a interpretação literal e ele dizia: foi por ela que Clélia, numa famosa obra do Stendhal, havendo feito um voto a Nossa Senhora de que não mais veria seu amante Fabrício, passou a recebê-lo na mais absoluta escuridão, supondo que assim estava cumprindo a palavra. O Barroso,
Tu és um vagabundo, cara. Tu és um vagabundo. Tá? E esse teu saudoso professor Geraldo Ataliba, tá? Devia ser outro vagabundo. Eu não conheço o cara. Não conheço. Conheci agora, fui pesquisar. Depois da tua fala, eu fui lá pesquisar. Vi a biografia dele, parece até ser um cara razoável, né? Agora, se ele fez essa brincadeirinha, dando uma palestra na universidade, entendeu? Se ele fez essa brincadeirinha, essa piadinha de absoluto mau gosto, tá? Ele estava sendo um patife na época. Tudo bem, eram outros tempos, né? Podia se falar, podia se fumar dentro de uma universidade, podia se fazer piadinha, não tinha movimento woke, não tinha a esquerda, né? Diversidade, aquela coisa toda que hoje em dia tu não pode nem olhar para o lado, que já estão te acusando de racismo, machismo, fascismo e qualquer outra coisa por aí, né? Mas ainda assim, eu acho que ele foi um patife. Ou no mínimo, muito, mas muito leviano mesmo, de estar falando para uma audiência de uma universidade, alunos de direito, entendeu? E falar uma asneira dessa, uma boçalidade dessa, tá? Isso foi naquela época, né? Lá, 1970, qualquer coisa aí, né? Agora, tu, Barroso, tu és um vagabundo, cara, tá? Esse é o tipo de palestra que tu tá dando no curso de Direito que a minha afilhada tá fazendo, por exemplo, tá fazendo a segunda graduação dela de Direito e assistindo, tendo que assistir palestra sua, hein? É esse tipo de discurso. Não basta a doutrinação que ela tá sofrendo lá já dentro da universidade por aquele bando de esquerdopata que estão lá, hein? Tem que ouvir tu, ministro da Suprema Corte, o guardião da Constituição, o cara que deveria ser correto, sóbrio, moral, imparcial. E tu vem dizer o quê? Tá achando bonito isso aí? Isso aí é bonito. É? Além de ser uma patifaria, tá? Isso também é um crime, sabe por quê? Porque com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Já dizia o Homem-Aranha aí, tá? Então assim, meu amigo, você tem que dar o exemplo. Tu tens que dar o exemplo pro restante desta nação, pros estudantes de direitos, futuros advogados, eventuais juízes que possam vir a ser, entendeu? E tu tá dando, esse é o exemplo. Não, a placa tá atrás de mim, eu não consigo ler de costas, né? A placa tá lá no auditório, não é comigo, não, finge que não é, tá tudo certo. Risadinha, se vira a risadinha do Gilmar, vira a risadinha do Gilmar ali. É um grande circo para vocês. Vocês botam essa porcaria dessa toga preta, dessa capa preta, e é tudo uma piada. É tudo um grande circo para vocês, intocáveis guardiões da Constituição, que podem fazer e acontecer e ter a palavra final em tudo e ninguém pode falar nada, porque se alguém reclama, né, se alguém chega num avião e diz que o STF é uma vergonha, manda prender. É isso aí. Manda caçar, manda derrubar a rede social, manda exilar, manda pra papuda aquele moradorzinho de rua ali que falou alguma coisa que você não gostou. Cara, tem alguma coisa seriamente errada com esse país, cara. Tem alguma coisa seriamente errada com esse país. Ó, eu tô aqui, ó. Eu tô me expondo, tá? Porque eu sou um Zé Ninguém. A minha esposa fica apavorada, entendeu? Daqui a pouco a Polícia Federal tá batendo na minha porta aí, porque Barroso, o Moraes, né? O Xande, o Gilmar, alguém manda me prender, cara. Alguém manda me prender. Ela fica apavorada aí, né? Mas sabe o que é? Eu não vou deixar de falar, eu não vou deixar de me indignar, sabe por quê? Porque o povo brasileiro não aguenta mais esta
palhaçada. Essa palhaçada. Vocês acham que nós somos o quê, cara? Hein? Vocês estão lá em cima, vocês são os poderosos, os que mandam e desmandam e fazem tudo o que bem quiser, não tem um pingo de moral, não tem um pingo de respeito, não tem um pingo de compaixão, não tem um pingo de nada. Vocês nem sequer foram eleitos, cara. O que vocês estão fazendo aí em cima? Olhando de cima para baixo, nós, povo gado, burro. Entendeu, cara? E manda prender, e manda caçar, e manda torturar. Eu achei que isso fosse coisa do passado. Lá na época aí, ó, ditadura, não era? Hein? Teu professor saudoso aí, ele não era lá daquela época? E a gente tem que ficar calado? Porque se eu não ficar calado, alguém pode bater na minha porta aí e mandar busca e apreensão, que nem fizeram com o deputado Gaia, nas vésperas da eleição aí, hein? Squad inglês, núcleo criminoso, gabinete do ódio. Vão bater aqui em casa também. Vai ver o que eu tenho aqui no meu bunker. Uma coisa seriamente errada com esse país, meu. Alguém precisa fazer alguma coisa. Vou deixar a opinião de alguém mais importante que eu aqui, ó. Vamos ver. A principal reclamação que a gente tem no Brasil hoje, a maior causa de indignação do povo brasileiro, não é nem o governo do PT. E olha só, gente, um governo do PT, Lula, que deveria estar preso, não é a principal reclamação do povo. A principal reclamação é o fato da gente estar perdendo as nossas liberdades, direitos fundamentais e o desrespeito à Constituição por parte de membros da nossa Suprema Corte. É isso que causa mais indignação no Brasil hoje. A indignação de ver um Senado que não age para defender a Constituição, senadores que se acovardam por causa de seus crimes ou das ameaças dos ministros do STF. E quando a gente fala que a nossa indignação é o fato dos guardiões da nossa Constituição serem os primeiros a desrespeitá-la, a militância, o ativismo político, a perseguição política, a censura, eles obviamente vão dar as suas entrevistas falando que isso é tudo conspiracionismo, que a maioria do Brasil está com eles, que a maioria do Brasil aprova o STF, ou seja, eles vivem numa bolha tão impenetrável que eles não percebem que o mundo, o Brasil, não é nem o Brasil, é o mundo hoje em dia já os reconhece como ditadores. Mas e se eu te falo que a situação da alucinação coletiva dentro dessa corte é tão grande que o ministro chega ao ponto de admitir que ele interpreta a Constituição como eles quiserem, que isso é normal e que foda-se o resto. Teve uma fala do Barroso, que eu vi agora, eu quero compartilhar com vocês. Eu quero que você assista esse vídeo e entenda, porcaria, e entenda a gravidade do que está acontecendo, a forma como eles estão completamente desconectados da realidade e tentam justificar o desrespeito à Constituição de uma forma jocosa, irônica, com risadas. Eu vou te mostrar a gravidade disso aqui, vamos lá. Aliás, a interpretação jurídica nunca é uma matéria puramente singela. Eu me lembro sempre de um episódio, portanto, evidentemente, ela não se aplica a mim, porque eu não consigo ler de costas. E a outra placa está aí no auditório, o que significa que só não pode fumar no auditório. Você está entendendo isso? Tipo assim, ele está defendendo um professor de direito dizendo que ele pode desrespeitar a regra porque ele interpreta a regra da forma que ele quer. É mais ou menos assim, nenhum parlamentar pode ser penalizado pelas suas falas, artigo 53, né? Pelas suas falas, pelos seus votos e pelas suas opiniões. A não ser que, aí ele coloca a interpretação, essas opiniões, essa fala aconteça desse jeito, dessa forma, então aí eu posso mandar prender um deputado federal. É o que eles fazem, desrespeitando a Constituição todos os dias, mas como eles se julgam as autoridades interpretativas da Constituição, eles verbalizam uma interpretação estapafúrdia para justificar o crime de desrespeitar a Constituição. E aqui ele usa um caso de uma forma jocosa. Ele estava fumando, porque estava lá atrás... De modo que eu não descumpri norma alguma. De modo que a interpretação é sempre sujeita às múltiplas visões da vida. Aqui mesmo dessa tribuna, o antigo ministro Luiz Gallotti tinha uma passagem clássica em que ele criticava a interpretação literal e ele dizia: passou a recebê-lo na mais absoluta escuridão.
É isso que virou o STF. Para não verem mais, para fingirem que não estão vendo os crimes que eles cometem contra a população, contra o direito, contra a Constituição, eles estão trabalhando na mais completa escuridão. É isso, o STF hoje, para não ver as ilegalidades que eles cometem, eles trabalham na mais completa escuridão. E aí me aparece o Gilmar Mendes rindo. E a situação é tão absurda que se você demonstra indignação com esse desrespeito com a Constituição, enquanto pessoas inocentes estão sendo presas e criminosos, traficantes e corruptos estão sendo soltos, a Polícia Federal bate em sua casa, você é colocado dentro de um inquérito. Se você, com mais alto você pedir respeito à Constituição, maior vai ser a perseguição contra você por parte desses que deveriam estar protegendo a Constituição. É surreal o que está acontecendo. E só não tem mais pessoas indo para as ruas, e o Brasil só não está parado, greve total, porque a esquerda vem trabalhando com um processo de imbecilização da nossa população que a maioria ou metade do Brasil não percebe. Não percebe que o Brasil virou uma ditadura. Foram colocados numa situação tão deplorável, de miséria, de falta de instrução, de péssima educação, de doutrinação, que não percebem, que praticamente pedem a prisão, essa prisão ideológica. Bate palmas porque essas pessoas estão fazendo. Essa fala do Barroso é um crime. Olha, o cara lá falou, né? Porque é normal, ele estava fumando, mas ele interpreta como ele quiser. Então, que nem a gente está fazendo, a gente interpreta como a gente quiser. Então, se eu quiser fumar aqui no plenário... Não consegue nem encerrar o vídeo, mano. Deputado. Tem imunidade, né? Mas quem se importa, mano, é só mandar a PF lá na casa dele, vasculhar tudo e se achar um grão de arroz, alguma coisa lá, ele manda prender também, não interessa. Afinal de contas, o Barroso está interpretando a Constituição do jeito que ele bem entende e na cabeça dele pode prender um parlamentar que tem imunidade. Caralho. É complicado, viu? Essa aí chega que eu fiquei até meio indigestão aqui. Galera, apoia o vídeo aí, meu. Dá um likezinho aí. Se inscreve no canal enquanto ainda existe. E vamos tentar ir em frente aí. Valeu.